Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está em João, no Evangelho de João, capítulo 4, uma palavra muito conhecida, você já conhece essa palavra. Você já deve conhecer. Fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quantas aqui já tiveram um encontro com o Senhor Jesus? Oh, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Você crê que Jesus está aqui? Você crê que o Deus está aqui neste lugar? Ele marcou esse encontro. Então esse é o lugar do encontro. Amém? A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Olha para a irmã que está do teu lado e diga a ela: não endureça o seu coração nesta noite. Abra o seu coração para a palavra do Senhor, para a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler. João capítulo 4, versículo 3, nós vamos lendo aqui. Diz assim, vamos pegar do primeiro versículo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecera o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora o versículo 39.
diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Diga assim comigo, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga mais uma vez, Jesus é o Salvador do mundo e o Salvador da minha vida. Amém, queridas? Há um sentimento precioso que o próprio Senhor, o próprio Deus, colocou na alma de todos nós seres humanos, em todas as partes do mundo, independente da cultura, de conhecermos o Criador. Você concorda com isso? Há dentro de nós sede de Deus. Há dentro do ser humano sede de Deus. Em qualquer lugar dessa terra, em qualquer país que você for, você vai ver, você vai encontrar algum tipo de expressão religiosa. Pessoas tentando conhecer o Criador. Porém, eu quero dizer para você que nem todas as formas religiosas saciam a sede e o anseio de conhecer o Criador. Porque apenas praticar um rito religioso, tá, não mata a sede de Deus. Nós precisamos nos encontrar com esse Criador. Quantas aqui já se encontraram com Ele? Não foi num poço não, né? Você lembra onde foi? Com a mulher samaritana foi num poço, né? Há muito tempo atrás. Mas se eu for perguntar para você, eu sei que cada um vai ter uma história muito linda do encontro que teve com o Senhor e com o Criador. E é justamente isso que eu quero dizer para você nesta noite. O encontro da mulher samaritana com Jesus nos ensina muitas coisas importantes. Amém? João 14,16 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém chega ao Pai, senão por Jesus. Há muitas pessoas querendo cortar o caminho. Há muitas pessoas querendo colocar outros na frente, outras pessoas na frente. Mas não há como. Porque o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Né? Alguns dias atrás eu estava olhando, meditando numa palavra, e aí eu comecei a ver Jesus perguntando para os discípulos, para Pedro, dizendo assim, quem que o povo aí diz que eu sou? Né? Hoje nós temos um ditado que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, viu, queridas? Né? A voz do povo acho que não é a voz de Deus, né? Porque a gente entra em umas situações muito difíceis. E aí, eles respondiam assim, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, né? Outros dizem que é Jeremias. Aí Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegrou com aquela resposta de Pedro. E Jesus disse assim, foi Deus que revelou a você. Foi o Espírito Santo que revelou o seu coração. Então essa revelação, queridas, essa experiência com o Criador, só podemos adquirir através da presença do Espírito Santo e através da nossa entrega ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Ao observarmos o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, nós podemos perceber nas palavras dela alguns obstáculos que impedem muitos de saciar a sede nos seus corações. Nós fizemos a leitura um pouco rápida, mas eu convido você, quando você voltar à sua casa ou durante a semana, a você meditar nessa palavra e refletir, né, naquilo que nós vamos pontuar aqui como obstáculos, né,
obstáculos que impedem muitas pessoas de saciar a sede em seus corações. O primeiro obstáculo que nós encontramos nessa palavra é o preconceito. Repita comigo, o preconceito. Diga aí para a pessoa do teu lado, não tenha preconceito. Livre-se do preconceito. Né? Tá? Versículo 9 diz assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque eles tinham uma intriga entre eles, uma briga entre eles. Eles não gostavam de passar perto da cidade. Né? Eles tinham um problema sério, cultural. Jesus estava perto dela. Veja só, Jesus estava falando com ela. Jesus queria abençoá-la. Porém, havia uma barreira que a impedia de percebê-lo como Messias. E que ele poderia matar a sede da alma dela. E o pior, a barreira, o problema, não era dela. Mas era um problema histórico-cultural. Ou seja, historicamente, os judeus não se davam com os samaritanos e aquilo virou um muro, uma barreira de preconceito. Então nós podemos perceber isso no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E muitos de nós também temos preconceitos a respeito de Deus. Ideias preconcebidas a respeito de Deus. Quem Ele é, o que e como Ele pode fazer e como Ele agir. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Deus para você? Diga aí para a irmã do teu lado. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Alguém aí disse, Deus para mim é um velhinho, né? Um velhinho, parece Papai Noel, né? Mas não usa roupa vermelha. Tem aquela barba branca, é um velhinho. Deus é assim, sentado num trono, com cara de bravo, com um chicote na mão, e com esse chicote ele alcança qualquer um nessa face da terra. Né? Meu Jesus amado, tem misericórdia. Outra pessoa respondeu assim, Deus para mim é amor. Deus é amor. E por isso eu não acredito no inferno. Esse negócio de inferno aí não existe. Porque Deus é amor. Ele não vai deixar ninguém ir para o inferno. Uma outra pessoa diz assim, mas Deus para mim é uma força. Deus é uma energia. Ele está em todas as coisas. Ele está nessa madeira aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui. Sinta a energia dessa madeira. Tem pessoas que creem dessa forma. Essa pessoa então coloca alguns cristais na sua sala, ou ela coloca alguns elefantinhos com o rabinho virado para a porta, ou senão ela faz alguns vasos, né, para decoração na frente da sua casa, mas nesses vasos estão plantados espadas de São Jorge, nada contra a planta, porque a planta é uma bênção de Deus, mas aí essa pessoa pensa que através disso, ela tem a presença de Deus. Um dia eu estava conversando com alguns amigos, né, que a gente recebeu lá na nossa casa. E aí a gente estava conversando sobre decoração, né, algumas coisas assim. Aí uma senhora disse assim para mim, nossa, mas você sabe o que fica bom você colocar? Ela falando com uma outra pessoa, e eu perto. Fica muito bom você colocar um espelho na sua sala. Porque toda casa tem que ter um espelho. A sua casa tem um espelho na sala? A maioria tem. Mas sabe por que precisa de um espelho na sala? Ela dizia, porque toda energia má, tudo aquilo que não é bom, ele entra lá dentro daquele espelho e vai embora. E aí eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus do céu, aonde que está escrito isso na palavra que eu ainda não encontrei? Senão fica muito fácil, não é? É só a gente revestir todas as nossas paredes da nossa casa de espelho. E não teremos nenhum problema, né? Nenhum intruso nos nossos lares. Quantas aqui têm orado nas suas casas? Nós precisamos orar nos nossos lares. Nós precisamos abençoar a nossa casa. Antes de vir aqui, né, meu marido tinha ido cuidar da lavoura lá. E aí,
eu comecei a orar na minha casa. Aí eu estava orando, pedindo para o Senhor guardar meu lar, a minha casa, que o Perseu só iria chegar à noite. Né? E antes de sair, eu comecei a orar. Fui andando para casa, fui para os quartos, o Senhor abençoa. E aí, toda mãe já coloca todos os filhos na oração, e a família, e aquela coisa toda, né? Orando, profetizando a bênção do Senhor. Porque nós cremos num Deus vivo. Nós cremos num Deus que é presente. Amém? E aí eu quero perguntar para você, da onde é que as pessoas tiram essa ideia de Deus? Percebemos que alguns tiram da própria cabeça. Percebemos que outros tiram isso de convívios sociais, mas na realidade não conhecem o verdadeiro Deus, porque só tem ideias pré-concebidas. Há muita gente morrendo de sede. Há muita gente que não conhecem a Deus, mas ao invés de buscá-lo de todo o coração, com o coração aberto, estão apenas trabalhando algumas ideias pré-concebidas, sem sequer abrir as Escrituras e ler a palavra de Deus. Então esse é o primeiro obstáculo que a gente percebe no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. O segundo obstáculo é a tradição. Nós não temos nada contra a tradição, né? Nós temos a tradição da Igreja Metodista, que é um legado abençoado, né? Na vida de Wesley, com a experiência de Wesley com um coração aquecido. Mas nós não podemos ficar no tradicionalismo, tá? Essa mulher vivia debaixo de uma tradição religiosa. O versículo 12 diz assim, a mulher falou, nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, e ele, seus filhos e seus animais beberam daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Porque Jesus estava oferecendo a água da vida para ela. E ela dizia, mas de onde que é essa água? Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Presta atenção, né? Presta atenção. Na verdade, ela está dizendo assim para Jesus, eu nunca te vi, eu não te conheço, não sei quem é você. Muitos não conseguem compreender a voz do Espírito no coração, porque têm ideias pré-concebidas e não vão às Escrituras. Algumas vezes as batalhas que nós temos que vencer, queridas, são as tradições que fazemos dentro da alma e que não matam a nossa sede, mas nos impedem de fazer uma busca genuína da graça de Deus. Ficamos presos na tradição. Porque a minha avó era desta religião. Então, a minha mãe também é dessa religião. E eu tenho que ser dessa religião. E vou criar meus filhos nessa religião. E virou uma religiosidade. A mulher samaritana demonstra para nós religiosidade, enquanto Jesus demonstra para nós espiritualidade. Você quer ser alguém espiritual ou você quer ser alguém religioso? Você quer ser religiosa ou você quer ser uma mulher espiritual cheia da presença do Senhor? Porque na religião nós temos limites, mas na espiritualidade nós somos transformadas pela presença do Senhor. Amém? Não deixe que a tradição tire você de uma experiência poderosa com Deus. Amém? Vamos continuar aqui.